Como assim? Não falou o nome dela. Ah, Dona Undina não falou o nome dela. No Pinga Fogo a senhora não tinha ido, só tinha ido no Café com Letras. Dona Undina, fala o seu nome. Vai logo, tem Dona Undina. Aê. Famosa. Vamos lá. Toma uma cervejinha, faz um churrasco, fala de filosofia, né? Tem coisa melhor. É isso que a gente faz. Queridos, eu preciso lhes interromper. Nós estamos com 1h20 já de trabalhos. Antes que as câmeras comecem a ficar sem capacidade de gravação, eu gostaria da apresentação de vocês que não fizeram nenhum Pinga Fogo com a gente ainda. Augusto, do que, Augusto? Augusto Húngaro. Nossa, que legal. Augusto Húngaro. Você é de Bauru? Agora sim, eu era estudante da Unesp de Botucatu. Aí agora eu estou aqui em Bauru. Nasceu em Botucatu? Não, nasci em Bauru, fui pra lá, voltei pra cá. Ai, que delícia. Mas está tudo pertinho, né? Sim. Obrigado, querido. Você? Eu sou Rafael Rubira, eu sou de Marília, mas já moro aqui em Bauru há uns 10 anos. Faz o quê? Eu fiz sistema de informação. Fiz sistema de informação, mas já concluí. Aí ano passado eu estive fazendo intercâmbio, aí voltei pra cá no comecinho do ano agora, fevereiro. Maravilha. Você, biologia, né? Isso. Você fez intercâmbio aonde? Na Áustria. Na Áustria. A parte do aquecimento global que você está discutindo no começo, inclusive está sendo sentido em todo lugar do mundo. Lá na Áustria, por exemplo, o inverno começou mais ou menos um mês atrasado. Enquanto isso, nos Estados Unidos, quando eu estava saindo de lá, nevou. E eu, tipo, não é essa hora do ano que neva. Aqui, tá adiantado isso. Essas distorções estão... Estranho. Minha irmã mora em Treze Itilhas, que é a cidade brasileira dos austríacos, né? Fica lá a embaixada de vocês, não é em Brasília? Ah, é? É. É a única embaixada fora de Brasília. Em Treze Itilhas, Santa Catarina. Você? Eu sou Giovana Grosso. Giovana? Grosso. Sou de Bauru mesmo, estudante de arquitetura e urbanismo. E sempre fiquei por aqui mesmo. Zé Marco? José Marcos, bauruense. Beleza, Maria Cristina já foi apresentada já, Maria Cristina. Essa galera já tá em casa, só Lourdes. E aí, com Lourdes, Sou de Bauru. Maravilha. Assistir as missas do Padre Beto, é isso? Se você assistir Se você participar das missas, nossa, não. Não entendi. Você assistia as missas do Padre Beto? Todas. Ah, Todas. Eu E o cortava a Café com cidade. Letras também, né? Em Lourdes. O Café com Letras também. Café com Letras também. que O legal. motivo era o seguinte, eu me identificava com a palavra, com o que o Padre Beto pregava na homilia, é o que é a vida real, enfim, eu me identificava e pegava aquela palavra para a minha vida prática durante toda a semana e reabastecia na semana seguinte. Lindo. Cidinha? Cidinha Valente. Eu também assisti as missas do Padre Beto. Aliás, foi ele que me levou de volta para a igreja, porque eu consegui ouvir alguma coisa além do que eles pregavam nas igrejas. Porque o Padre Beto sempre ensinou a gente a fazer religião fora da igreja e não dentro da igreja. Não era só a homilia dele, ele falava sobre tudo que estava escrito naquele papel e muito mais. Porque ele fugia totalmente, ele chegava uma hora que ele fugia do texto ali e começava a direcionar as pessoas, sabe? Orientar as pessoas para que fossem pessoas melhores, para que fizessem mais fora da igreja. Aquela aplicação que eles estavam dizendo ali que não há, né, Não dentro. há, então, é por isso que eu voltei para a igreja. Aí ele saiu, eu saí também. E também trazer para os dias de hoje as palavras. Aí, beleza. Until the philosophy we hold one race superior and another inferior. Yes, finally and permanently discredited and abandoned.
till the color of man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Everywhere is war. War. Everywhere is war. Killing a brother. War. Destroying the country. War. For nothing. War. For nothing. They don't take care of another brother. We don't need no more war. Some winning, some losing, some dying. O clima está mudando. A gente sente que não é mais o que era, pelo menos na minha infância, aquelas estações do ano bem definidas, mesmo num país tropical, né? A gente tinha umas estações do ano mais definidas e não tínhamos também assim uns excessos, né? Um calor excessivo, abafado, era quente, mas não era um calor excessivo. Enfim, a gente não tinha, acho eu, pelo menos a gente não tinha isso. Então alguma coisa está acontecendo, isso com certeza, não tenho dados, eu acho que aí precisaria de uma pessoa mais técnica no assunto. Mas eu encontrei quando o ano passado, quando aconteceu o lance da missa comunhão e tal, vieram 2 jornalistas da TV Arte, que é uma TV franco-alemã, fazer uma reportagem sobre, eles estavam fazendo uma reportagem sobre a igreja na América, não, a igreja no Brasil. E aí coincidiu com o meu caso, eles vieram me entrevistar. E é interessante que a gente foi numa pizzaria, depois, quando terminou tudo, e aí eles pediram um copo de água de torneira, ou de filtro, e eles pagariam. Aí eu falei, qual é o lance, né? Ele falou, não, nós estamos numa guerra inútil, mas estamos numa batalha inútil, nós sabemos que já é perdida, mas a gente continua nela. A gente não compra nada PET, não compra nada de plástico, essas garrafinhas, porque fatalmente viria uma garrafinha, se expedisse uma água, viria uma garrafinha de plástico, e que seria jogada fora, mais lixo para o meio ambiente. Então nós pedimos água de antigamente, como antigamente se servia, água de pote ou de torneira. Eles saem viajando pelos países do terceiro mundo fazendo isso. Não, e eles são do terceiro mundo. Bom, ela é francesa, mora no Rio de Janeiro. E ele é argentino. Mas eles fazem isso. Então, e o Dai estava bem naquela semana ou não? Tá tudo bem. Não sei se eles estão vivos ainda. Mas eu acho que, pelo menos para nossa consciência, né, a gente tem que fazer alguma coisa, né? O duro é o seguinte, eu vivo numa cidade, nós vivemos numa cidade que não tem, acho que não tem a reciclagem de lixo bem feita, né? Muito, não é falha, né? Falha. E eu faço, o meu prédio faz a separação. Eu ponho o saco reciclado lá fora para catador de lixo, né? Aqueles catadores pegarem. Semana passada nós tentamos entrar na coleta seletiva, foi uma peregrinação. Ninguém atende o telefone. E não conseguiram. Não conseguiram. Falando sobre isso, eu vi essa semana na internet que o Rio de Janeiro tem uma lei municipal que agora vai ser fiscalizada. Como aquela história de xixi na rua, que o pessoal fazia e que agora não tem fiscalização. Em todo restaurante do Rio de Janeiro vai ter que ter uma jarra de água disponível para os clientes tomarem gratuitamente, água potável. Boa, hein? Então vai ter, na entrada de todo restaurante tem que ter uma jarra de água potável. Na mesa. Nas mesas. Não entendi. Qual o intuito? Por quê? A pessoa tem que ter água grátis, ela não precisa comprar uma água potável se ela quiser tomar. Porque na nossa... Quando eu falo na minha adolescência, isso é o que? Década de 80 e 70. Né? Não é tão longe assim. Não é? Você tinha água sem precisar comprar. O Augusto ele faz biologia, ele é um pouco mais técnico, ele poderia falar. Ah, legal.
maioria das pessoas confundem o aquecimento global e o buraco na camada de ozônio, achando que eles têm uma correlação muito grande. Elucidando, primeiramente, o buraco na camada de ozônio ele é causado pelos gases, CFC, aquela história toda, ao qual eles destroem a composição do ozônio. O aquecimento global, a sua fonte vem da emissão de carbono excessivo, portanto causa um aquecimento. Algumas pessoas da área de biologia defendem que isso é um ciclo natural da Terra, das eras glaciais que tivemos, que eu creio que foram 4, posso estar errado. Mas os demais defendem que a cada ano está aumentando cerca de 0,5 grau Celsius por estação. Então, ou seja, se você pegar desde 80 para cá, o nosso inverno brasileiro e o verão eles já estão se desconfigurando completamente. Tanto é que cada dia que passa você sente o menor avanço disso. Você fala, poxa, mas a gente está em tal mês, mas nossa, está quente, não, está chovendo, variável. Mas eu defendo a parte que realmente a emissão para mim, minha pessoa é inegável. A emissão de carbono tem todo o seu papel como estufa global. Uma pergunta para você. Quando acontecem as conferências internacionais e as grandes nações mais emissoras de monóxido de carbono na Terra, elas teriam que desacelerar as indústrias dela para que isso melhorasse. Quem vai fazer primeiro? A primeira jogada que teve foi os Estados Unidos. Ele teve uma ideia que, sinceramente, dizendo pelo olhar capitalista, é brilhante. É brilhante. O que ele fez? Bom, eu tenho que parecer verde e eu não posso parar de produzir. Então eles criaram os créditos de carbono. Brasil, Grêmio. Exatamente. Onde cada país tem um tanto que ele pode poluir. Só que eles propositalmente colocaram aos outros países uma quantidade que eles não iriam alcançar. E como é o capital quem manda, eu posso comprar o seu total de emissão. Entendeu? Então por que eu vou desacelerar minha indústria, eu vou parar meu capital, vou refriar o meu desenvolvimento? Em termos um pouco mais medíocres, que se dane a natureza, né? Os pontos de vista capitalista. O que importa é a exploração. Então os Estados Unidos têm uma jogada de mestre para fazer isso. Tem a ver com o protocolo de Kyoto? Vamos dizer que o protocolo de Kyoto foi o primeiro foi o início a começar a forçar uma abertura mais verde. Mas tudo se desvencilhou à vontade capitalista no final. Não teve a vitória para o bem da natureza ou preservação, isso não existe. Isso é uma mera ilusão. Se você achar que um dia as pessoas... Isso eu sinto na minha área. Tem a galera lá que eles querem proteger a natureza e tudo mais. Só que quando você vai para o mercado de trabalho não é bem assim que a banda toca. O que importa é o lucro. E se tem um animalzinho na floresta e descobrem minérios na floresta, esse animal vai sumir. Não adianta, ele vai sumir. O que importa é a exploração, ponto. E se você quer salvar um animal, e na minha área, você tem que achar um fármaco que você produz a partir daquele animal, provavelmente. Aí você mantém ele vivo, em vários laboratórios, mas você mantém a espécie dele, senão não. Senão ele torna-se descartável, como vencer na sociedade cada vez mais, descartável. Funny thing, they don't take care of an anger brother. We don't need no more war. Some winning, some losing, some dying, some crying, some sing. We don't need no more trouble. We don't need no more trouble. We don't need no more trouble. We don't
revolução do amor. O título parece meio batido, babaca, assim tal, mas ele fala justamente disso, do desenvolvimento de uma espiritualidade laica, né? Que as instituições já não têm mais força. E quem está dentro delas são pessoas que são medíocres. Tá? Eles não têm uma visão ampla. E justamente por isso que estão lá. E não tem interesse de adaptar a sua instituição à nova realidade do mundo, talvez? Não é interesse, não tem visão mesmo. É capacidade. Eu acredito que exatamente por isso venha a ser um processo lento, esse afastamento, essas esvaziadas igrejas. Porque muitas vezes a igreja induz as pessoas a pensar de uma forma, acaba prendendo elas ali. Exatamente isso, de não abrir a visão. Eles estavam se reunindo em grupos pequenos nas casas. É o que a gente faz na casa do nosso grupo. Nas casas, discutindo, estudando o evangelho fora da igreja. Não é evangelho, mas então, a gente discute essas ideias. A vida, Mas então isso vem acontecendo, né, Padre Beto? Em outras denominações também.